Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia dito no vídeo anterior, nós vamos resolver duas atividades agora, né? Essas duas atividades, elas estão relacionadas aos números inteiros, né? Que é esse conjunto que a gente está apresentando para vocês. E só para falar aqui que são os números inteiros mesmo. Os números inteiros agora aparecem, além dos positivos, né? Os números negativos também. Então, se olharmos aqui nessa retinha, ó, aqui no centro de tudo tem o zero, e para cada número que eu colocar aqui na direita, eu também tenho que colocar um cara aqui na esquerda. Então, por exemplo, temos aqui 1 do lado direito do zero e o menos 1 do lado esquerdo. Temos o 2 e do outro lado aparece aqui, ó, o menos 2. Temos o 3 e do outro lado aparece o menos 3 e assim sucessivamente. Vale lembrar também, como foi dito anteriormente, que quanto mais para a direita nós formos, maior fica o número. É como se pensássemos numa reta aqui, né? Essa reta para os dois lados. E quanto mais para a esquerda nós formos, menor vai ser o número. O que significa isso? Significa que o número menos 3, ele é menor do que o número menos 1. Pense no sinal de negativo também como um sinal de eu estou devendo, né? Então, o que é pior, DV1 ou DV3? DV3, ó, é muito pior do que DV apenas 1. Quer dizer que o menos 3 é menor do que o menos 1. E para o lado direito, nós já estamos acostumados, seriam, no caso, os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, como já foi dito lá atrás, tá bom? Então, não se esqueçam dessa pequena dica aqui, vou deixar aqui no cantinho, só para a gente acompanhar. Então vamos lá, o exercício ele fala assim, ó, observe o gráfico, então nós vamos começar a fazer uma análise de gráfico, né, sobre a movimentação financeira do supermercado Preço Boa, né, ao longo de 6 meses. Nesse gráfico, o lucro é representado por números positivos e o prejuízo por números negativos. Quer dizer, se o cara teve lucro, o número vai ser positivo. Se ele teve prejuízo na empresa dele, o número vai ser negativo. Tudo bem? Então, por exemplo, essa empresa, olha aqui no gráfico de janeiro, ó. Tá vendo aqui janeiro? Em janeiro, ele teve 10 positivo. Tá vendo 0, ó? 0. Para cima aqui nós temos os positivos. E para baixo aqui, ó, nós temos os negativos. É a mesma coisa que se pensássemos na nossa reta, que foi desenvolvida aqui do lado, ó, só que ao invés de colocar ela assim, colocar ela desse jeito. Ó. Aqui está o 0, aqui está o 1, aqui embaixo quem que vai estar? O menos 1. Lembra lá da temperatura? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. Só para completar a nossa tabelinha aqui, percebam que em janeiro ó, nós tivemos um lucro de 10 milhões de reais. Olha o que aconteceu em fevereiro, tá vendo aqui? Ó, quanto que ele está batendo? Ó? Está batendo menos 15. O que significa esse menos, então? Significa que estamos tendo um prejuízo de 15 milhões de reais. Olha o que acontece aqui em março. Ó. Aqui em março, ele tem um lucro de 20 milhões de reais. Aqui em abril, ó, qual que é o prejuízo? Por que prejuízo, gente? Porque está negativo. Ó. Ele está devendo ó, um lucro de menos 5 milhões de reais. Ou seja, ele perdeu 5 milhões. Ele fica devendo isso. Aqui em maio, a mesma coisa, ó, menos 10. E aqui em junho, nós temos um lucro de 20 milhões de reais. Beleza? Só para vocês saberem, uma empresa, gente, é feita de lucros e prejuízos, né? E quando o lucro é maior do que o prejuízo, ok, tá tudo bem. Mas quando o prejuízo é maior do que o lucro, quer dizer que a empresa não está indo bem das pernas. Tá certo? Então vamos aqui resolver os itens A, B, C e D. Então, falando já do item A, ele fala assim, ó, em quais meses o lucro foi de 20 milhões de reais? Nós já vimos isso, para ser 20 milhões foi positivo, que é lucro, que é o lucro, né? Então, nós temos um lucro, então tem que ser positivo. E quais meses que isso aconteceu? Isso aconteceu nos meses de março e no mês de junho. Então, no mês de março e no mês de junho, nós tivemos um lucro de 20 milhões. Estão vendo que a gente acabou de escrever essa tabela? O item B. O item B, ele pergunta assim, em quais meses ocorreu maior lucro?
Gente, o maior lucro ocorreu no número que está mais acima da tabela aqui, né? Quem que foi o maior? O 20 ou o 10? No caso, você está falando de lucro, então foi o 20. Então, em quais meses que ocorreu? Ocorreu, né? Nos meses de março e junho. Ou seja, a resposta é a mesma, né? É a mesma do item A. No item C, ele fala assim: em quais meses houve prejuízo? Quer dizer, para ter esse prejuízo, o número tinha que ser negativo. Em quais meses ocorreu, então? Então, ocorreu, né? Nos meses de. Quando que ocorreu isso? Ocorreu em fevereiro. Por que em fevereiro? Porque aqui, ó, tá negativo, tá vendo? Prejuízo. Ocorreu também em... Aqui não é ponto e vírgula, não. Ocorreu também em abril. Por que em abril? Porque em abril ele também está negativo. E ocorreu também lá no mês de maio. Então, quer dizer, nesses 3 meses ele teve prejuízo. E a pergunta é, em qual deles o prejuízo foi o maior, ou seja, onde ele mais saiu perdendo? Então, ele quer saber qual que é o número mais negativo desses 3. E o mais negativo desses 3, ó, é o menos 15. Tudo bem? Lembra lá, ó, quanto mais negativo, pior é. Então, nós temos menos 15 que ocorreu no mês de fevereiro. Então, em que mês o prejuízo foi maior? No mês de fevereiro. Tudo bem? Então, esse exercício foi tranquilo. E agora vou colocar aqui na tela o segundo exercício. Né? Aqui, desculpa, gente, aqui está o número 2, mas não tem problema, tá? É porque eu copiei igualzinho, estava lá no exercício de quem eu tirei, tá bom? Então, nós vamos fazer agora a outra atividade e vamos ver que é um grau um pouquinho mais complicado, mas que dá para fazer numa boa, tá bom? Nós vamos resolver agora o segundo exercício, como eu falei para vocês. O exercício ele fala assim: nas contas bancárias, o saldo indica quanto a pessoa tem no banco. Quando se faz um depósito, o saldo aumenta. E quando se faz uma retirada, o saldo diminui. Existem contas especiais para os quais o banco permite a retirada de quantias superiores ao saldo que a pessoa tem. Nesse caso, o banco está emprestando dinheiro para a pessoa, que fica com saldo negativo. O que significa isso? Nós chegamos lá no banco agora. Eu posso fazer um depósito, quer dizer, quando eu faço uma operação de depósito, eu estou colocando dinheiro no banco. Quando eu estou colocando dinheiro no banco, eu digo que eu estou fazendo uma operação, né, gente, que se chama crédito. O que é esse crédito? Quer dizer que eu estou creditando, eu estou colocando. E quando eu tiro o dinheiro, por exemplo, eu preciso do dinheiro, eu vou lá no banco, no caixa eletrônico e saco, né? Eu tiro o dinheiro lá do banco. Essa operação gera uma operação que nós chamamos de débito. O que é esse tal de débito? É quando eu tiro. O que é o crédito? Quando eu coloco. Só que vejam bem, eu chego lá pro cara do banco, né? Tô conversando com ele, eu coloco um certo valor, só que, gente, eu não posso ir tirando números maiores do que eu tenho lá. Por exemplo, se eu colocar R$30, eu não posso tirar 50, porque lá no banco eu só tenho 30. Porém, algumas contas isso pode acontecer, que são o que nós chamamos de contas especiais. Eles te dão dinheiro e te emprestam com juros, né? Então você tem que pagar uns juros para o banco lá no final. E esse daqui é um exemplo clássico. Olha o que ele fala. Ó. Ele fala assim, o Marcos ele tem R$60 no banco. Então, a hora que ele chega lá no banco, ele tem R$60 depositados no banco atual e fez as seguintes operações. Ele foi lá e depositou 30. Quando eu deposito, eu estou colocando dinheiro. Isso gera uma operação de crédito, quer dizer que eu estou ficando em haver, estou colocando dinheiro lá. E de repente ele fez um saque. Quando eu faço um saque, eu digo que eu tenho uma operação de débito, eu estou tirando. De repente ele faz um saque de mais 50, uma outra operação de débito. E depois ele vai lá, e tira 110. Quer dizer, ele colocou um certo valor e depois ele foi só tirando, só tirando, só tirando, só tirando. Depositou uma vez só, né? Ó, tá vendo aqui em cima? Ó, ele fez um único depósito
e depois ele só foi tirando dinheiro. E a pergunta é, qual é o saldo dessa pessoa no dia 6 de janeiro? E para isso, gente, nós tiramos uma cópia aqui, ó, do arquivinho desse cara, ó, tá vendo? Do Carlos Sampaio. E esse daqui, se ele fosse lá agora no banco e fosse tirar o que nós chamamos de extrato, ou seja, tudo que ele fez na conta dele, apareceria desse jeito. E tem alguns valores aqui que estão faltando. E é isso que nós vamos completar inicialmente nesse probleminha, tá bom? Então, vejam bem, ó, o saldo inicial dele era de R$60, quer dizer, ele tem R$60. E ele foi lá no dia 26, ó, e depositou R$30. Tá vendo o crédito aqui, ó? Então ele foi lá e colocou mais R$30. Bom, ele tinha 60. Aí ele foi lá e colocou mais 30. Quer dizer, ele foi lá e pôs mais 30. Com quanto que ele vai ficar? Ele vai ficar com R$90. Se ele vai ficar com R$90, qual que vai ser o saldo dele lá no dia 27? Ó, o saldo dele vai ser um saldo de R$90. Esses R$90 é um saldo que ele está devendo ou é um saldo que ele tem lá no banco? Nesse caso, ele tem lá no banco. Então, nós dizemos que ele está com crédito no banco. Em outras circunstâncias, nós podemos usar apenas um sinalzinho de mais aqui, ó. O que significa esse mais 90? Significa que ele tem a ver. Do mesmo jeito, ó, o saldo aqui está positivo, tá vendo? Quer dizer que ele tem esse dinheiro lá no banco. Aí ele fez um depósito, quer dizer que ele colocou mais. Sempre que ele coloca, nós vamos usar o sinal de mais. Quando for tirar, nós usamos o sinal de menos. Tudo bem? Então vamos continuar. E olha o que ele fez lá no dia 30/12. No dia 30/12 ele fez um saque. O que é um saque? É uma operação que eu estou colocando dinheiro ou estou tirando? Nesse caso eu estou tirando, ou seja, eu estou perdendo. Por isso que aqui aparece esse Dzinho, tá vendo? Só para recordar, esse Dzinho representa uma operação de débito. Quer dizer, ele está tirando da conta dele. Gente, se ele está tirando, eu vou usar aqui do lado, ó, o sinal de negativo. Então, vamos ver aqui no dia 2, ó, 2/1. Qual que seria o saldo desse rapaz? Ele tinha R$90. Ele foi lá e tirou 50. Quer dizer, se ele tinha R$90 e ele foi lá e tirou 50, com quanto que ele vai ficar? Ele vai ficar com R$40. Então, eu vim aqui, ó, R$40. Só que a pergunta é, esses R$40, ele ainda tem lá no banco ou ele já tirou mais do que ele podia? Nesse caso, ainda tem lá no banco R$40. Então, nós dizemos que esse 40 aqui, ele está em crédito. Por que ele está em crédito? Porque esse valor ele ainda tem. Nós usamos o positivo para marcar isso. Tá certo? Olha depois o que acontece. No dia 5/1, ele vai lá e faz um saque. O que é o saque? Então, ele vai tirar dinheiro, ó, ele está fazendo um débito, ele está tirando, então, ó, está tirando, ó, o sinal de menos aqui, ó, está perdendo, né, 110. Então, vamos parar para pensar. Ele tinha 40, né? Então, eu tenho aqui 40. Ele foi lá e tirou 110. Gente, se ele tirou 110, quer dizer que ele pegou esses 40 que está aqui. E além de ter pego esses 40, quanto que ele teve que pegar ainda do banco emprestado? Além de pegar os 40, ele teve que pegar com o banco R$70. Como que ele teve que pegar ainda R$70? Porque eu pensei assim, ele tinha 110. Quer dizer, ele sacou 110, só que ele tinha só 40. Eu estou fazendo uma operação de subtração. Por que subtração? Porque está tirando. Tá vendo aqui, ó, o sinal de menos, ó. Então, não pode esquecer disso. Se ele está tirando, a operação é de subtração. Só que para fazer subtração, vocês lembram? O maior, né? Eu vou falar em cima e embaixo, tá, gente? Só para ficar mais claro para todo mundo. O maior tem que ficar sempre em cima e o menor tem que ficar aqui embaixo. Não interessa o sinal que ele é. Hora que nós fizemos essa continha, né? Ó, 0 para chegar no 0, 0. 4 para chegar no 1, não dá. O que a gente faz? Pede emprestado. E aí, como que fica? 4 para chegar no 11 dá 7. Ou seja, qual que é o resultado? R$70. Só que a questão é, ele tinha só 40. Ele tirou 110. Ele vai ficar devendo ou ele vai ficar com dinheiro em haver lá no banco?
Ele vai ficar devendo nesse caso, porque ele está tirando mais do que ele pode. Então, nós dizemos que ele está em débito. Se ele está em débito, como que é o sinalzinho aqui? Sinal de menos. Então, o que significa esse negativo aqui? Significa que ele está devendo R$ 70. Então, o saldo, gente, que é o dinheiro que ele tem, quando aparece esse menos na conta de qualquer pessoa, significa que essa pessoa está devendo. Quando eu estou falando lá no saldo, ó, tá vendo? Apareceu negativo, é porque ela está devendo. Então, lá na pergunta inicial, ele fala assim: qual o saldo no banco dessa pessoa no dia 6 de janeiro? Resposta: o saldo, vou colocar aqui na caneta vermelha, ó, tá? Então, qual que é a resposta? O saldo é de R$ 70 negativos. Olha o que eu vou usar, ó. Eu vou colocar um sinal de negativo aqui, ó. R$ 70 negativos. O que significa? Ou seja, ele está devendo. Quanto que ele vai estar devendo nesse caso? R$ 70 reais. R$ 70. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Façam as atividades que foram propostas lá e a gente se fala logo mais. Muito obrigado.